pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo, direto da Escola de Saúde da Santa Casa. E hoje a palestra vai ser um pouquinho diferente para você. Com certeza desculpa, pessoal, tenho certeza que vocês todos vão adorar. Sem falar que nós estamos, com a nossa enfermeira, a Cátila, que vai falar para vocês sobre práticas em punção venosa periférica, tá? Lembrando que não esqueça de deixar o nome, tá? Acesse o link, coloque o nome para as perguntas que serão feitas após essa aula, pessoal, tá? 10, tá? Aproveitem bastante, porque ela vai ser mais prática. Então, já vão deixando as perguntas de vocês, para no final a gente estar tirando todas as dúvidas com a Cátila. Cátila, é com você. Obrigada, viu? E parabéns, viu? Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Cátila, sou enfermeira aqui da Escola de Saúde, sou analista de educação. Sou graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e estive à frente da linha pediátrica por alguns anos aqui na nossa instituição. E hoje estou lotada no setor da Escola de Saúde, auxiliando nas práticas da educação permanente. E hoje a gente separou esse momento muito especial, e é com muito carinho que nós programamos esse momento, todo esse material, para estar compartilhando com vocês algumas atualizações na prática em punção venosa periférica. De fato, essas atualizações vêm ocorrendo há algum tempo. Talvez você fale para mim, Cátila, o que você vai dizer aqui não é tão novo, Esse manual não é de 2019, não é de 2018, é de 2017. E aí eu te faço uma outra pergunta. Por que nós ainda estamos tão presos nas práticas anteriores e não nos atualizamos nessas novas recomendações que estão aqui desde 2017? E durante essa aula a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai tirar algumas dúvidas. De antemão, eu quero agradecer a presença de todos os nossos internautas que estão ligados aí na nossa live, pessoas aqui de Campo Grande, nós estamos recebendo algumas pessoas de fora, então aqui fica a nossa gratidão por estarem acompanhando a divulgação do nosso trabalho, que é extremamente importante para nós e para a Escola de Saúde, para o grupo do EAD da Escola de Saúde. E acreditem, esse momento foi preparado com muito carinho para todos vocês, ok? Vamos lá. Eu gostaria de, antes, também esclarecer algo a respeito da aula. Nós vamos fazer um período mais didático, mais centrado à nossa parte teórica, que, fato não dá para desmembrar e ter apenas a prática aqui. Nós vamos ter esse período e logo após esse período, eu novamente vou estar convidando a minha colega Cristiane para estar me auxiliando nas perguntas que vocês estarão fazendo. Então é importante lembrar que o nosso grupo de WhatsApp está ativo, nós temos alguns mediadores que estão transmitindo as mensagens do YouTube para cá. Então, faça sua pergunta, tire suas dúvidas conosco, que na medida do possível, se nós também tivermos condições de responder, nós vamos estar sanando essas dúvidas à medida do possível, certo? Nós estaremos disponibilizando todo o material aqui explanado, como os slides que foram feitos por mim, através do manual da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E nós também estaremos disponibilizando esse material na nossa plataforma. E nós estaremos divulgando tanto esse material pronto para esta aula agora, quanto a referência bibliográfica que nós retiramos esse conteúdo, tá? E eu faço uma consideração a respeito deste manual, que é o Medidas de Prevenção de Infecção Relacionadas à Assistência da Saúde, que você vai encontrar essa nossa aula, essa nossa atividade, a partir da página 49 até a página 57, certo? Lá também você vai encontrar o seu certificado. Então, se você tiver alguma dúvida, nos contacte. Dê uma ligada aqui na Escola de Saúde, dá uma ligada para nós, que nós vamos estar te auxiliando para a retirada do seu certificado. Todas as nossas aulas, todos os nossos ao vivos, ao final dessa série, você já pode retirar, já está disponível, assim como esse material agora já está disponível para você fazer o download, ok? Então, vamos lá. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
ela divulgou em 2017 uma série de publicações sobre segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde. Dentro do manual que eu disse para vocês, medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Nessa série, há um capítulo especial sobre as recomendações para catéteres periféricos, com informações práticas fundamentais para garantir a segurança do paciente, ok? Nós vamos estar abordando algumas diretrizes, algumas recomendações sobre essas atividades. Essas diretrizes envolvem alguns tópicos, são eles 8 tópicos, e nós vamos abordar aqui nesse período que nós separamos para vocês, como higiene das mãos, seleção do catéter e sítio de inserção, o preparo da pele desse paciente a qual a gente vai estar proporcionando essa via, a estabilização, a cobertura, e nós vamos conversar bastante a respeito da estabilização e da cobertura, que existem diferenças e que muitas das vezes passa batido por nós, sobre o flushing e a manutenção do catéter periférico, os cuidados com o sítio de inserção e a própria remoção do catéter. Tão importante quanto a alocação do catéter no paciente para prover essa via é a pronta remoção do catéter. E nós vamos estar falando isso bem bacana aqui nesse período que nós separamos. Antes, porém, nós vamos falar um pouquinho da anatomia dos vasos, da anatomia do sistema circulatório, que é composto por veias, artérias e capilares. E isso tem que ficar muito bem definido para nós, enquanto profissionais da saúde que lidamos diretamente com acesso venoso periférico, quais são as diferenças, para que eu possa estabelecer o meu plano de cuidados e a minha terapia intravenosa, ok? As veias, elas levam ao coração o sangue vindo do corpo. Suas paredes são mais finas do que as das artérias, ou seja, a veia, ela carrega o sangue rico em gás carbônico. As artérias levam o sangue do coração a todo o corpo. Suas paredes são espessas e dilatáveis, ou seja, um sangue rico em oxigênio. Já os capilares levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células, ou seja, eles ligam, os capilares é quem fazem o ligamento entre as artérias e as veias, ok? Então, essa dinâmica tem que estar muito bem estabelecida para que eu possa proporcionar uma via de acesso ao meu paciente, ou seja, eu posso puncionar uma artéria para estar fazendo medicação no meu paciente? Não, né? Então, a artéria ela é destinada para outros fins, ela é destinada para outra situação, também em consonância ao tratamento do paciente, porém, não para a administração de medicações. Cátila, eu posso puncionar um capilar? Pode, você pode. Só que a durabilidade, a permeabilidade desse capilar não vai ser igual à da veia. E você vai ter dificuldade de ter a manutenção da sua terapia intravenosa nessa via. Então, capilar, normalmente a gente se utiliza dessa via, e eu vou falar muito para vocês da pediatria, porque é a minha vivência. A gente vai utilizar muito na pediatria, por exemplo, onde às vezes um paciente teve perda hipovolêmica, um paciente que está em choque, e a gente às vezes não consegue essa veia, mas o capilarzinho está ali. Então, às vezes a gente promove a infusão da terapia intravenosa, medicamentosa, através do capilar, até que se possa ser restabelecido toda essa circulação, todo esse trâmite das veias do nosso paciente, ok? E vamos lá, o que é um acesso venoso periférico? Eu gostaria que você estivesse aqui do meu lado para poder me responder. E aí a gente poderia discutir um pouquinho melhor, mas infelizmente essa nossa condição não permite. Mas vamos lá, o acesso venoso periférico é uma via de administração de medicação diretamente interligada às veias. Nela é possível fazer medicação de grande volume, de grande quantidade de volume, com uma ação imediata. Usualmente, ela é inserida em veias nos membros superiores, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais à frente. Por que nos membros superiores e não nos membros inferiores? Qual é o lugar mais adequado para eu estar promovendo essa via de acesso ao meu paciente?
E o acesso venoso periférico também é o dispositivo vascular de curta duração mais utilizado. Então não tem para onde correr. Em uma situação de emergência, em uma situação de urgência, ele é a nossa primeira saída. O primeiro pensamento que vem é o quê? Promover uma via de acesso venoso periférico ao nosso paciente, ok? Vamos lá. Os acessos venosos são classificados em dois tipos, em acesso venoso periférico e em acesso venoso central. Hoje, esse momento que nós separamos para você, foi para tratar sobre o acesso venoso periférico. O acesso venoso central e as suas N vertentes, nós vamos estar trabalhando em uma outra oportunidade, que também vocês serão convidados a estar conosco e correlacionando a esse período que nós tivemos hoje, ok? O acesso venoso periférico é a inserção de um catéter em um dos membros, braço, mão, perna, enfim. O acesso venoso central, este, já é utilizado em pacientes que necessitam de grande quantidade de medicamento e soluções. É uma via calibrosa para a infusão de algumas medicações específicas, como quimioterapias e nutrições parenterais. Entendam, tomem cuidado com o termo dieta parenteral e nutrição parenteral, ok? Tomem cuidado com isso. Então, essa, por definição, é isso. Acesso venoso periférico é a inserção de um catéter nos membros, um catéter de curta duração, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso logo à frente. Antes, porém, de falarmos propriamente dito da técnica de punção do nosso paciente, nós precisamos estudar a questão da composição dos catéteres, porque eles são fatores determinantes para o sucesso da minha punção, ok? O material utilizado na fabricação dos catéteres e seus componentes influenciam diretamente na ocorrência das complicações. E percebam que é uma coisa que nós fazemos com muita tranquilidade e muitas das vezes sem perceber. E é esse próximo tópico. A reinserção da agulha, enquanto a cânula estiver no vaso, é contraindicada devido ao risco de corte da cânula e de embolismo. Isso a gente, na rotina diária, no dia a dia das nossas práticas assistenciais, é muito comum nós encontrarmos profissionais fazendo a reinserção das agulhas, né? Por quê, Kátia? É por conta dos custos? Muitas das vezes nem é. É por conta do hábito, por conta da rotina. Criou-se o hábito de reinserir a agulha. E isso, assim, essa nossa RDC, esse nosso manual, a Anvisa já preconiza e já diz que é contraindicado devido ao corte da cânula, ao risco de embolismo, e isso pode ser verificado nas nossas práticas. Quantos de nós, em uma reinserção da cânula, tivemos a nossa membrana corrompida, certo? E logo depois tivemos que fazer o descarte do nosso material. Com licença. Catéteres utilizados para a punção venosa são considerados produtos de saúde de reprocessamento proibido, ou seja, eu não posso mais, como antigamente, né? Muito tempo atrás, não no meu tempo, né? Muito tempo atrás, juntar todas aquelas agulhas, espetar no paninho e descer para a central de material estéreo para arroz e brito e esterilizar. Não, eu não posso. A resolução da diretoria colegiada, a RDC, número 156, de 11 de agosto de 2006, diz que o reprocessamento dela é proibido, ou seja, o seu uso, após o seu uso, ela deve ser descartada. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o descarpar aqui também ao longo da nossa aula, ok? Por essa razão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em casos de insucesso no procedimento, os catéteres deverão ser trocados e não poderão ser utilizados em uma nova tentativa de punção. Então, atenção para esses detalhes. São coisas que nós, apesar de estar escrito, de estar dito, de ser uma RDC, de ser algo que é preconizado, uma recomendação, eu ainda continuo fazendo, me valendo de práticas que não estão de acordo com a segurança do paciente, com a promoção de segurança
para esse paciente e livrando ele de riscos, de danos, aquilo que eu poderia realmente estar deixando de lado e tornando práticas diárias no meu dia a dia, ok? Os catéteres flexíveis, como o de poliuretano, são associados às menores complicações infecciosas. E os catéteres de poliuretano, eu vou estar mostrando aqui para vocês, é muito bacana a gente dar uma olhada nisso, porque a gente vê a evolução da indústria farmacêutica, dos materiais disponíveis hoje para assistência ao paciente. E esse catéter, ele está associado a menor complicação infecciosa do que os catéteres confeccionados com cloreto de polivinil, de polietileno, e ainda contribui significativamente para a redução de flebites em punções venosas periféricas. E aqui fica uma dica nossa, uma dica da Anvisa, para que os agentes de saúde lá dentro da neonatal tomem um cuidado. Não devem permanecer no interior de incubadoras, berços aquecidos durante todo o processo da escolha da veia. Esse catéter de poliuretano, como já foi mostrado aqui, ele é mais maleável, ele é flexível e a exposição dele a temperaturas, como a de uma incubadora, que todos nós sabemos que é um local mais aquecido, próprio, adequado para receber aquelas crianças em prematuridade. Toda essa estrutura do catéter, ela pode ser desfeita e dificultar a nossa punção e até mesmo fazer a perda do material, ok? Vamos lá, então agora a gente falamos um pouco sobre a composição dos catéteres, a importância da minha escolha adequada desse meu catéter, do material a qual eu vou utilizar, da composição que ele é feito. Isso é extremamente importante, a validação desse material, a fabricação, o fabricante, as condições na qual ele veio embalado, tudo isso vai refletir diretamente no sucesso da minha punção. Então vamos para aqueles 8 tópicos que a gente conversou sobre as recomendações para a manutenção de um catéter adequado, livre de infecção de corrente sanguínea, que é uma das comorbidades que hoje mais assola os nossos pacientes dentro dos hospitais. Por quê? Porque manipular vias de acesso é uma das atribuições mais comuns dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros e dos médicos. Eu jogaria aí por cima pelo menos 3 agentes durante um dia, né, que estariam mexendo diretamente com esse acesso, que seria o técnico, o enfermeiro e o médico. Isso estabelecendo por período, fora o período da manhã, da tarde, da noite, ou seja, nós temos uma gama de pessoas que manipulam esse equipamento, esse dispositivo, e muitas das vezes sem o cuidado que ele demanda, ok? Então vamos lá, higienização das mãos, tá aí a CCIH lembrando a gente o tempo inteiro que nós precisamos lavar as nossas mãos e nós precisamos ter cuidado porque ela é um agente disseminador de bactérias e micro-organismos, ok? Higienizar as mãos antes e após a inserção dos catéteres e para qualquer tipo de manipulação do dispositivo é algo indispensável. Isso tem que ficar claro para você. E eu acredito e tomo isso como premissa básica do curso técnico de enfermagem, do curso de medicina, do curso de enfermagem de graduação em enfermagem. É básico. Lavar as mãos é básico. Você que não sabe lavar suas mãos corretamente, vem aqui na escola de saúde que a gente vai ensinar você, tudo bem? Higienizar as mãos com água e sabonete líquido quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais. E aqui eu chamo a sua atenção. Quando eu estiver com as minhas mãos contaminadas com sangue ou qualquer fluido corporal, não adianta eu passar álcool. Não pode passar álcool. E aqui a Anvisa já fala isso para você. Quando as suas mãos estiverem visivelmente sujas, não tem outra solução, é lavar com água e sabão. Já para o uso da solução alcoólica entre 60% a 80%, quando as mesas não estiverem sujas,
ela é recomendada. Só que isso daqui eu faço uma ressalva. Tome cuidado com o uso do álcool. Percebam que o uso do álcool ele só é recomendado desde que o mesmo haja o quê? Fricção entre as mãos. Eu simplesmente passar álcool nas minhas mãos não resolve nada, não me ajuda em nada e não promovo segurança nem para mim e nem para o meu paciente. Então eu preciso passar o álcool nas minhas mãos, friccionar de maneira adequada para que haja a ação da manipulação, ok? E quando as mesmas estiverem visivelmente sujas, eu posso me valer dessa prática. Porém, a lavagem com álcool é apenas 3 vezes. Na 4ª vez eu tenho que ir para onde? Lavar as minhas mãos com álcool, com água e sabonete líquido. O uso de luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos. E muita gente acha que substitui. E está aí um dos problemas da nossa infecção de corrente sanguínea. Nós achamos que passar um álcool na mão e calçar uma nova luva nos deixa livre de qualquer micro-organismo ou agente que possa causar e lesionar o meu paciente. Mas não pode, isso tem que ficar claro para vocês, ok? No cuidado específico com catéteres intravasculares, a higiene das mãos é realizada antes e após tocar o sítio de inserção do catéter, bem como antes e após a inserção, remoção, manipulação ou troca do curativo. Ou seja, lavar as mãos, eu não vou nem ficar aqui falando muito tempo sobre isso, porque você já sabe que tem que fazer isso. Você já sabe que é premissa básica. E eu tô aqui e tô de olho em você. E eu vou ficar te cuidando quando você estiver aqui no campo. Entendeu? Seleção do catéter e sítio de inserção do nosso acesso. Esse já é o nosso segundo passo das recomendações da Anvisa. Selecionar o catéter periférico com base no objetivo que você está pretendendo e na duração da sua terapia é primordial. E não simplesmente levar em consideração esses componentes. Eu preciso tomar cuidado com o quê? Além do objetivo que eu pretendo com aquele meu acesso, o tipo de terapia que eu estou propondo para o meu paciente, a viscosidade do meu fluido, ou seja, aquela claritromicina que eu sei que eu vou ter um pouquinho mais de cuidado, de dificuldade para passar no meu paciente, para infundir no meu paciente, eu preciso parar um pouquinho, lá na primeira etapa, onde eu começo o processo de diluição da minha medicação e tomar o cuidado de diluir em um pouquinho mais de volume, em rediluir em um pouco mais de volume, lógico, dentro das condições do meu paciente. Condições de hidratação, de volume, de condição hídrica do meu paciente, atentando-se sempre para os pacientes cardiopatas e pacientes de cuidados renais, de condições renais crônicas, tá? Outra coisa também que você precisa tomar cuidado, nos componentes deste fluido, nas deposições em que esse fluido pode fazer na parede do teu catéter e na primeira infusão já o quê? Invalidar a nossa via de administração de medicação e nas condições propriamente ditas do acesso venoso. Não use catéteres periféricos para infusão contínua de produtos exsicantes. E aqui eu chamo a sua atenção para o bom senso. Lógico que numa situação de emergência eu vou utilizá-lo, desde que haja o quê? Recomendação e que haja uma discussão entre a equipe que está planejando o cuidado para aquele paciente. Mas, via de regra, se eu puder promover, até mesmo na urgência, que é aquele momento em que eu posso aguardar um pouquinho, planejar uma administração adequada e segura, certo? Eu posso realmente propor toda uma discussão para ver se eu devo ou não fazer a infusão dessas medicações vesicantes por via periférica. Atentar-se para a concentração e osmolaridade na infusão da nutrição parenteral, ok? A gente tem que tomar todo um cuidado com essa concentração. Dependendo da concentração da nutrição parenteral, ela deve ser infundida apenas por via de acesso central. Para atender à necessidade de terapia intravenosa, devem ser selecionados catéteres de menor calibre. E aqui fica um questionamento que eu me fiz e faço para você. Por que catéter de menor calibre se quando a gente vai puncionar um paciente,
A primeira coisa que a gente busca é um acesso, uma veia volumosa, uma veia pérvia e uma veia o quê? De maior calibre. Isso daí, eu não preciso nem estar olhando a sua carinha, que eu tenho certeza que você já está rindo. Por quê? A gente tem a tendência de procurar uma via com maior calibre e sem mensurar muitas das vezes o comprimento da cânula. E isso é um erro muito grotesco que a gente tende a ter durante a nossa prática assistencial. Catéteres com menor calibre, presta atenção, aí eu fundamento aquilo que eu acabei de dizer. Catéteres com menor calibre causam menos flebites mecânicas, que é a irritação da parede da veia pela cânula, e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso. Um bom fluxo sanguíneo, por sua vez, ajuda na distribuição dos medicamentos administrados e reduz o risco de flebite química. Lá em cima a gente falou de flebite mecânica, que é aquela irritação da parede da veia pela cânula, pelo dispositivo que eu coloquei lá. Agora eu estou falando de flebite química, que é a irritação da parede da veia por produtos químicos, que é aquilo que eu estou infundindo no meu paciente, certo? Então, assim, procurem observar as condições do meu paciente, as condições hemodinâmicas desse meu paciente. Um paciente que está tendo algum problema de coagulação, eu tenho que tomar cuidado com um catéter de grande calibre, como por exemplo o 16, que eu mostro aqui. Vamos ver se dá para dar uma olhada nele. Ele é enorme, é grande e tem suas funções. É determinado ele é realmente determinado para uma determinada função, para uma determinada situação, ok? Então, um acesso como esse, um calibre como esse, em um paciente com uma distúrbio de coagulação, eu posso ter uma hemorragia, eu posso ter aquela saída de sangue pela entrada da minha punção, certo? Por quê? Porque a minha cascata de coagulação, aí a gente volta lá atrás, lá na nossa academia, lá na faculdade, falando sobre cascata de coagulação, eu devo estar tendo algum desequilíbrio e ainda com a promoção de um mandril largo, grande, eu posso estar promovendo a saída desse sangue demasiadamente, ok? Em adultos, as veias de escolha para a canulação periférica são as da superfície dorsal e ventral dos antebraços. As veias dos membros inferiores não devem ser utilizadas, a menos que seja absolutamente necessário, em virtude do risco de embolia e tromboflebites. Já viram aqueles pacientes com os membros inferiores totalmente comprometidos, com falta de... A gente vê nitidamente a ausência da perfusão, a ausência da circulação sanguínea, muitas das vezes por conta de um acesso venoso periférico, onde eu promovo de forma demasiada a introdução desse catéter e fecho toda essa perfusão do meu paciente. Então, o risco nos membros inferiores é muito maior de acontecer isso do que nos membros superiores. Na pediatria, isso é muito comum, e principalmente na neonatal. Então, muitas das vezes a gente vai puncionar um paciente pequenininho de 500, 600, 700 gramas e a gente tem um membro todo com fechamento de perfusão. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso promover para que essa perfusão retorne e para que ela possa restabelecer o fluxo nesse membro? Porque a ausência do fluxo no membro compromete toda a sua mobilidade, toda a sua função. Então, envolva com ataduras de crepe, promovam o aquecimento desse membro que gradativamente essa perfusão vai voltando, certo? Para pacientes pediátricos, selecione o vaso com maior probabilidade de duração de toda a terapia prescrita. E você vai entender por que disso quando a gente falar sobre a permanência dele. Porque é aí que entram as novas considerações da Anvisa em relação à permanência do acesso venoso periférico. Considerando as mãos, considere as veias das mãos. A gente negligencia normalmente as veias das mãos do paciente. Do antebraço e braço, região abaixo da axila. Evite a área antecubital. E aí aqui eu choro junto com vocês, porque a alegria
da nossa vida é puncionar a área antecubital. Por quê? Onde se encontram as veias o quê? Mais volumosas, as veias mais gordinhas, mais táteis, mais viáveis, né? Lógico, torno a dizer a respeito do bom senso. Tenham bom senso. Um paciente em uma situação de emergência, em uma situação até mesmo de urgência, não hesitem em puncionar a área antecubital. Mas um paciente rígido, um paciente pérvio, um paciente tranquilo, que dá para você procurar colocar a sua cadeirinha em volta do leito do paciente e procurar uma veia adequada, faça isso, ok? Para as crianças menores de 3 anos, também podem ser consideradas veias da cabeça, que para o terror das mães, as veias das cabeças podem ser consideradas sim, e elas já foram muitas vezes vias de administração em pacientes que não tinham mais o quê? Saída nenhuma. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com as veias da cabeça, ok? Caso a criança não caminhe, considere as veias do pé. Considere também a preferência do paciente para a seleção do membro, para a inserção do catéter, incluindo a recomendação de utilizar o não dominante. Em considerar aquilo que ele está solicitando, a gente já parte para uma questão de humanização. Eu preciso ter todo esse cuidado com esse meu paciente, tá? Para considerar a preferência dele. Às vezes ele é um artista, está lá dentro do nosso hospital, pintando o seu quadro, é um escritor, está escrevendo o seu livro, ou é simplesmente uma pessoa que realmente tem uma outra atividade que necessite utilizar as mãos. E só o fato dele estar internado já gera toda uma situação de fragilidade, de ausência de cuidado, de abandono, enfim. E aquela atividade é importante para ele. Então aqui eu apelo para o seu bom senso. Tenha consideração pelas queixas do paciente, pela vontade do paciente, certo? Ok, encerramos a segunda parte, vamos para a terceira parte, que é a seleção do catéter e sítio de inserção. Perdão, ainda continuamos na segunda parte. Evitar região de flexão, membros comprometidos por lesão como feridas abertas, infecções nas extremidades, veias já comprometidas, com infiltração, com flebite, com necrose. Ou seja, percebeu esse tipo de comprometimento na via, já pode tirar de condição de punção, tá? Promovam realmente locais onde essas situações a gente não encontre, ok? Áreas com infiltração ou extravasamento prévios, ou seja, aquele acesso que eu acabei de retirar a cátula, tem um acesso do lado. Ok, se tem desse lado, tem do outro lado também. Então, a gente também precisa ter um pouco de anatomia, ter um pouquinho de conhecimento anatômico para que a gente possa proporcionar novas áreas de punção, ok? Usar metodologias de visualização para instalação de catéteres em adultos e crianças com rede venosa de difícil acesso é uma coisa que a gente precisa ter como prática. E aí eu chamo a atenção de vocês e pergunto para os profissionais, e gostaria que vocês me respondessem lá na nossa conversa do WhatsApp ou no YouTube, se no hospital de vocês existe essa metodologia de visualização de punção, que é os famosos venoscópios, né? Muito utilizado na pediatria, muito utilizado nas tomografias, nos setores de exame, certo? Aqui na Santa Casa nós temos o venoscópio. Nós temos alguns nos setores de convênio, nós temos nos setores do trauma, setores de tomografia. Pergunto para você, você possui essa metodologia de visualização? Porque se você possui e está dando desculpa para funcionar seu primeiro acesso, eu quero te conhecer para puxar sua orelha, tudo bem? Vamos lá, agora sim, para o terceiro passo, o preparo da pele.
Um novo catéter periférico deve ser utilizado a cada tentativa de punção no mesmo paciente. Isso a gente já falou, conversou um pouquinho sobre a RDC, né, que preconiza, que diz que nosso acesso não pode, o nosso catéter não pode ser reprocessado. Em caso de sujidade visível no local da futura punção, remova com água, com sabão, antes da aplicação do antisséptico. A gente tem o péssimo hábito de receber pacientes em condições de precariedade, em condições de dificuldade de manter essa via pérvia, e a gente nós acabamos tendo dificuldade de pedir para esse paciente ir tomar banho, né? Pedir para ele ir tomar um banho. Tome seu banho, senhor, antes da gente promover essa via de acesso, ok? Então, a gente tem um grande hábito de pegar uma gaze estéril, encharcar de álcool e passar na via do nosso paciente até que se saia toda a sujidade. Eu tenho um aviso para você, tá? Isso daí é quebra de barreira de segurança do paciente. Você está promovendo esse paciente a algumas situações que provavelmente vão surgir com o passar da sua internação, ok? O sítio de inserção do catéter intravascular não deverá ser tocado após a aplicação do antisséptico, em situações onde se prevenir necessidade de palpação do sítio, calçar as luvas estéreis. Uma grande dificuldade que nós temos, e aqui eu vou focar para vocês essa nossa atividade, é o que? Esse material que eu acabei de abrir é um álcool sachê. Muitas das pessoas que chegam para nós, nas nossas semanas de replicação do recém-admitido, do colaborador recém-admitido, que é feito pela Escola de Saúde, muitas das pessoas não conhecem esse dispositivo, esse álcool em sachê. Então, é uma película embebida de álcool, 70%, né? Então, ele já veio para facilitar toda essa nossa condição, essa dinâmica de punção de acesso. E a gente já para de usar as nossas gases, muitas vezes estéreis, que a gente tende a abrir aquelas 10 gases e jogar um monte de álcool em cima dela para fazer a limpeza do paciente. Então, esse tópico que eu acabei de conversar com vocês diz exatamente isso, sobre a limpeza, sobre a asepsia e o fato de eu estar o quê? Tocando novamente o local da minha punção. Ou seja, se eu faço a asepsia do meu local de punção, e esse meu paciente está bem sujinho, se eu faço a asepsia desse meu local de punção, eu não toco mais. Se eu, por algum motivo, como por exemplo nas piques, né, que a gente passa, se eu por algum motivo tiver que tocar essa área, eu devo o quê? Calçar luvas estéreis, ok? Então é um grande desafio que nós precisamos treinar, porque é muito comum a gente ver, vou melhorar aqui a posição para que vocês possam ter acesso, ok? Então, só um minuto, ok? Então aqui a gente tem que ter esse cuidado, repetindo o que eu falei, tá? Repetindo o que eu falei, o cuidado de não tocar a área que eu vou puncionar após a asepsia, ok? Tomem esse cuidado. Se caso houver necessidade de toque, calce uma luva estéril, para que então você permita toda a manipulação nesse local. Vou retornar aqui. Aqui. O sítio de inserção do catéter intravascular não deverá ser tocado. Isso a gente já acabou de falar, certo? Após a aplicação do antisséptico. Cátila, eu só posso usar álcool 70%? Não. Eu posso utilizar a minha clorexidine 0,5%, tá? E eu tenho que respeitar o tempo de secagem desse meu material. Então, eu não posso assoprar porque eu promovo a indução de micro-organismos através das micropartículas da minha saliva. Então, eu utilizo, neste caso, a gase para fazer a asepsia e aguardo no mínimo 30 segundos para que seque. Não faço não fico abanando em cima do braço e muito menos assoprando, porque isso vai promover a vinda de micropartículas
e micro-organismos que vão fazer a infecção, vão colaborar para a minha infecção de corrente sanguínea, ok? E aqui tem algo que eu adorei quando eu vi essas nossas recomendações que a Anvisa fez, que é o quê? Limitar no máximo a 2 tentativas de punção periférica por profissional. E por que eu digo para você que eu adorei esse quesito? Na pediatria, nós temos uma dificuldade muito grande, e antes de começar a nossa aula, eu vi até mesmo uma contribuição que, se eu não me engano, foi a Magda, que trabalha no setor de oncologia, fez no grupo, a respeito da dificuldade da punção periférica em pediatria, que dirá em pacientes oncológicos, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois, Magda, tá? E, vindo da linha pediátrica como eu vim, essa dificuldade não era diferente. Nós tínhamos muita dificuldade em relação à punção periférica e normalmente o enfermeiro ele é chamado quando? Quando já se retalharam o paciente. Eu tinha o hábito de cobrar muito da minha equipe e falar para eles, olha, me chamem no início da tentativa junto com vocês, porque se você não pegou, é muito provável que eu também não consiga, certo? Então a gente precisa promover essa cultura dentro da nossa equipe, principalmente nós enfermeiros, e acredito que eu tenha muitos enfermeiros participando desse momento com a gente, dessa contribuição das aulas, e nós precisamos realmente promover essa parceria na nossa equipe, de modo que tenham em nós parceiros para essa prática de punção. O enfermeiro também funciona, deve funcionar, ele deve ser um agente diferencial nessa prática, ok? E quando me chamavam para fazer as punções, normalmente o paciente já tinha ido 5, 6, 7 vezes, sido puncionada, né? Então a gente tinha uma grande dificuldade, principalmente para lidar com as mães, né? Aí tem muitas mãezinhas me ouvindo e com certeza deve estar confirmando essa informação, porque uma criança em uma situação onde a saúde está em risco, a mãe com certeza é a primeira a se preocupar, é a primeira a interferir muitas das vezes no tratamento. Isso não é aqui na Santa Casa, não é no regional, não é no HU, é via de regra, mãe é mãe. E nós, além de termos que ter o cuidado com o paciente, nós precisamos ter todo um tato para essa presença materna dentro das nossas atividades laborais. Então, isso que veio trazer, essa recomendação trazida pela Anvisa, trouxe algo muito importante para a minha prática laboral. A limitação das tentativas de punção é algo que nós já buscávamos há muito tempo na literatura e não encontrávamos, principalmente quando a mãe, acredito que esteja falando para muitos de vocês já passaram por isso, onde a mãe fazia o questionamento, mas isso que você está fazendo com meu filho é agressão, você já submeteu ele a mais de 5, 6, 7, 8 punções e não achou por que puncioná-lo mais uma vez, certo? E com isso a gente consegue um respaldo, até mesmo para a nossa prática, no sentido de nós já puncionamos tantas vezes, não tem condições, vamos sentar juntos em uma avaliação minuciosa com a equipe multidisciplinar e propor uma outra terapia para esse paciente, seja ela por acesso central, por porto-acate, catéteres semi-implantáveis, enfim, que também é um outro assunto para um outro momento, mas isso veio para nos amparar. Então, limitar no máximo a 2 tentativas de punção por profissional e no máximo 4 profissionais no total. Ou seja, quantos profissionais que posso funcionar? Que podem funcionar esse paciente? Apenas 2. Ou seja, funcionou um técnico, funcionou outro técnico, o enfermeiro já não pode funcionar mais. Então, por isso, essa relação de dependência. Você depende do técnico e o técnico depende de você. A parceria que deve existir na equipe para o tratamento desse paciente, ok? Múltiplas tentativas de punções causam dor, isso é fato. Atrasam o início do tratamento, comprometem o vaso, aumentam os custos, ou seja, custos de catéteres, custos de equipos, custos de extensores, de dispositivos, de polifix, de seringas, custos de internação, devido ao quê?
a promoção de entrada de micro-organismos e uma possível infecção de corrente sanguínea, ou seja, tratamento com antibiótico-terapia, uma cobertura de antibiótico-terapia por um tempo indeterminado, certo? Comprometimento dos vasos, aumento dos custos, os riscos de complicações. Pacientes com dificuldades de acesso requerem avaliação minuciosa, como eu já disse aqui, de uma equipe multidisciplinar para discussão das opções apropriadas, ok? Com licença. Agora a gente vai para o quarto passo, que é a estabilização. E aqui eu faço uma consideração muito importante a respeito da estabilização e do próximo passo que a gente vai estar vendo, que é a cobertura. Estabilização é diferente de cobertura. Estabilização é a forma como eu vou promover a permanência daquele paciente. E muitos dos catéteres têm um local adequado para se fazer essa estabilização, ok? Estabilizar o catéter significa preservar a integridade do acesso, prevenir o deslocamento do dispositivo e a sua perda, ou seja, quantos de nós, né, por pecarmos mesmo na hora de uma punção, esquecemos de estabilizar por um momento ou outro, aquele acesso super difícil, a gente vai mexer a mão e arranca toda a conexão do dispositivo e tira o nosso catéter. Ou seja, se esse catéter estivesse estabilizado através da sua aba direcionada para esta função, isso não ocorreria, certo? E é essa a total diferença da cobertura, que é uma cobertura que vem secundária à estabilização. A estabilização dos catéteres não deve interferir na avaliação e no monitoramento do sítio da inserção, ou dificultar ou impedir a infusão da terapia. E aqui, não só a estabilização, mas também a cobertura. Eu tenho que ter esse cuidado na hora de fazer toda essa dinâmica. A estabilização do catéter deve ser realizada utilizando técnica asséptica. Não utilize fitas adesivas e suturas para estabilizar catéteres periféricos. E aqui a gente começa algumas discussões, eu acredito que vai ser talvez uma das maiores discussões do momento das nossas perguntas a respeito das estabilizações e coberturas. Quando eu falo do meu esparadrapo e do meu micropore, certo? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Certo? Ok, vamos para a quinta parte, que é a cobertura. Os propósitos da cobertura são os de proteger o sítio de punção e minimizar a possibilidade do quê? De infecção, por meio da interface entre a superfície do catéter e a pele, e de fixar o dispositivo no local para prevenir a movimentação do dispositivo com dano ao vaso. Então, prestem atenção, as coberturas é algo muito importante no cuidado do paciente. Se você não promove uma cobertura adequada, provavelmente o sucesso da sua punção vai ser o quê? Limitado. Qualquer cobertura para catéter periférico deve ser estéril, podendo ser semi-oclusiva, gaze e fita adesiva estéril, ou membrana transparente semipermeável, tá? Utilizar gaze e fita adesiva, e aqui vem todo o diferencial de tudo do que a gente quer falar e quer conversar nesse momento aqui das coberturas. Utilizar gás e fita adesiva estéril apenas quando a previsão de acesso for menor de 48 horas. Caso a necessidade de manter o catéter seja maior do que 48 horas, não utilizar a gaze para a cobertura devido ao risco de perda do acesso durante a sua troca, tá? Então vamos lá. Se eu vou utilizar gás e fita estéril, tem que ficar claro, se eu vou utilizar a minha gaze estéril e uma fita estéril, ela não pode permanecer por mais de 48 horas, pelo risco de perda, principalmente na pediatria.
Na pediatria a gente põe tala, a gente põe esparadrapo, põe micropore, põe fita crepe, põe atadura de crepe, põe tudo para não perder o acesso desse paciente, porque só nós sabemos o quanto ele é precioso, certo? As coberturas não devem ser trocadas em intervalos pré-estabelecidos, ou seja, não é quando eu quero, quando eu acho que devo, enfim, a cobertura deve ser trocada imediatamente se houver suspeita de contaminação e sempre quando ela estiver úmida, solta, suja ou com integridade comprometida. A gente vê muitas vezes as mães na pediatria, o acompanhante lá na clínica médica, clínica cirúrgica, solicitando para que o técnico troque, logo após o banho, as coberturas do paciente. E muitas das vezes, na correria do dia a dia, a gente não leva isso como prioridade. Mas eu queria deixar algo aqui para você hoje. Isso é prioridade, ok? Porque isso vai comprometer todo o sucesso do tratamento do teu paciente. Toda a terapia proposta para o seu paciente está comprometida quando eu promovo um ambiente úmido, sujo, com uma integridade comprometida. Eu preciso ter esse cuidado. Manter técnica asséptica durante a troca. Proteger o sítio de inserção e conexões com plástico durante o banho. Então, aquele plásticozinho que vem lá da farmácia, que vem lá do almoxarifado, aquele saco coletor 2000 de diurese, que se os administradores do hospital souber que você usa, a gente tá na pedra, né? Tome cuidado com ele, tome cuidado com ele. Guarde o saquinho da farmácia, que esse ninguém vai te perseguir, não. Você tem o direito de usar, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre o flushing e a manutenção do catéter periférico. Se eu estiver indo um pouco rápido, dá um sinalzinho aí, um sinal de fumaça para que eu possa entender, ok? Realizar o flushing e aspiração para verificar o retorno do sangue antes de cada infusão, para garantir o funcionamento do catéter e prevenir complicações, é algo primordial. Você precisa criar o hábito de fazer isso. Cátila, eu tenho 6 pacientes na enfermaria, 6 pacientes dependentes do meu cuidado, não só de infusão de medicação. São 6 pacientes que precisam de banho, de curativo, de cuidado, de medicação. Eles precisam de todo o aporte assistencial. Ok, cria o hábito de observar quando você chega no seu paciente logo de manhã, quando você passa dizendo: bom dia, sou a enfermeira Cátila. Eu estou aqui com você hoje e vou estar nos seus cuidados durante as 6 horas do dia, ok? Então, neste momento, quando você passa, você já observa como está a via do teu paciente, como está a rede venosa do teu paciente, como que está essa cobertura, essa estabilização está adequada, não está? É este o momento, ok? Realizar o flush antes de cada administração para prevenir a mistura de medicamentos incompatíveis. Se eu tenho esse hábito de fazer o flush antes de cada medicação, você pode ter certeza que você está livre da interação medicamentosa. A gente, lógico, que dentro de uma terapia proposta isso é natural, pode ser que aconteça, mas diante da sua prática isso não vai acontecer. E você é a pessoa que precisa o quê? Garantir que esse tipo de prática ocorra durante a sua prestação de serviço de assistência ao paciente, ok? Utilizar solução de cloreto de sódio 0,9% isenta de conservantes para o flushing e o look dos catéteres periféricos é algo recomendável. Não se lava os dispositivos e os catéteres com o quê? Água destilada, certo? A gente lava, a gente saliniza, e o próprio nome salinização vem de sal, uma substância encontrada apenas no cloreto de sódio, é o que a gente vai utilizar para fazer o quê? A salinização e a limpeza do nosso catéter. Usar o volume mínimo, equivalente a 2 vezes o lumen interno do nosso catéter. E aqui eu pego algo para vocês, só para a gente observar como que isso funciona. Isso que eu estou segurando, para aqueles que nunca tiveram
o contato com a assistência, é um polifix, um conector duas vias, ok? Esse conector duas vias, aqui atrás, na embalagem dele, tem uma recomendação sobre a quantidade de volume para ser infundido para a salinização dele. Ou seja, vamos supor que para salinizar esse polifix, eu utilize 3 ml, certo? Eu vou precisar de 3 ml de solução fisiológica para salinizar esse dispositivo. Quanto que eu vou precisar para lavar? E aí a Anvisa traz para você, que é o mínimo 2 vezes equivalente ao número do volume correspondente. Ou seja, se aqui é 3 ml, 2 vezes mais é 6 ml. Ou seja, 6 ml é um volume adequado para você fazer a limpeza do seu polifix e, ao mesmo tempo já salinizá-lo, certo? Cátila, se eu, junto a esse polifix, conectar um extensor fotossensível, que é esse pequenininho, muito utilizado na pediatria, eu preciso considerar o volume dele, ou seja, eu tenho 3 ml do meu polifix mais 1 ml do meu extensor fotossensível. 3 mais 1 dá quanto? 4. Qual que é a quantidade mínima que eu vou utilizar para lavar esse sistema? Vou precisar utilizar pelo menos 8 ml para lavar, ok? Essa resolução, ela nos traz uma outra informação muito importante a respeito do que? Volumes maiores como 5 ml e 10 ml, 5 para periféricos e 10 para catéteres centrais, podem reduzir os depósitos de fibrina, drogas precipitadas e outros débris do lúmen. Os débris são os depósitos ali na parede do nosso dispositivo. No entanto, alguns fatores devem ser considerados, aquilo que eu já conversei com vocês inicialmente na escolha do nosso volume, como, por exemplo, o tipo, o tamanho do catéter, a idade do meu paciente, a restrição hídrica e o tipo de terapia infusional. E aqui, novamente, eu volto a reforçar, porque isso é algo que a gente tem muito comum nas nossas práticas, porque normalmente o kitzinho da farmácia vem muita água destilada e pouco soro fisiológico, né? E aí a gente acaba o quê? Vendo aquela água destilada ali, vou fazer a limpeza do meu dispositivo com água. Não pode. Não utilizar água estéril para a realização do flush e o lock dos catéteres, ok? Avaliar a permeabilidade e funcionamento do catéter utilizando seringas de diâmetro de 10 ml. E aqui eu pego para vocês para mostrar. Seringas de 10 ml para gerar baixa pressão no lúmen do catéter e registrar qualquer tipo de resistência. Tome cuidado. Tem muita gente que quando vê um acesso com dificuldade para infusão, acaba indo pegar uma seringuinha de 1 ml. A seringa de 1 ml, a pressão é muito grande. Com certeza você vai desobstruir a passagem da via, mas eu não te garanto que a permeabilidade dessa sua veia, que a funcionalidade do seu catéter vai estar adequado. É bem provável que você comece infundindo alguma medicação e logo após perceba que tenha que fazer uma nova punção. Além do que, de você deslocar trombos, que possivelmente era a causa da sua obstrução do catéter, ok? Vamos para mais uma etapa, com cuidados com o sítio de inserção. Avaliar o sítio de inserção do catéter periférico e áreas adjacentes quanto à presença do rubor, do edema e drenagem de secreções por inspeção visual e palpação, sob o curativo intacto e valorizar as queixas do paciente em relação a qualquer sinal de desconforto, como dor e parestesias, ou seja, comprometimento dos membros, ok? Tome cuidado com isso, pessoal. Avaliar o sítio de inserção, volta lá nos sinais flogísticos, calor, edema, rubor, calor, toque a pele do paciente, sinta se essa temperatura está adequada, ok?
A frequência ideal de avaliação do sítio de inserção é a cada 4 horas, ou seja, a recomendação desse manual é que a cada 4 horas você e eu tenhamos que ir à beira do leito e avaliar a criticidade daquele dispositivo e do paciente, certo? E aí ela traz mais um desdobramento dessa recomendação, que é o quê? Pacientes de qualquer idade em terapia intensiva, sedados ou com déficit cognitivo, você precisa avaliar a cada 1 ou 2 horas. Os pacientes pediátricos, avaliar no mínimo 2 vezes por turno. Pacientes em unidade de internação, avaliar 1 vez por turno. Ou seja, você lá na enfermaria, avalie esse paciente 1 vez pelo menos. E crie o hábito nele de comunicação efetiva com você. Técnico de enfermagem, enfermeiro, médicos, ok? Para que ele possa comunicá-lo das suas necessidades, uma vez que identificada o extravasamento dessa medicação e da dificuldade de manutenção do acesso. Vamos lá. E aí, por último, a gente vai falar sobre a pronta remoção do catéter. A avaliação de necessidade de permanência do catéter deve ser o quê? Diária. Remover o catéter periférico tão logo que não haja medicamento endovenoso prescrito e caso mesmo não tenha sido utilizado nas últimas 24 horas. E aqui eu faço uma consideração pessoal, ok? A respeito do que foi dito nesse tópico. Quando um paciente não precisar de uma medicação durante 24 horas dentro de uma unidade hospitalar, chame sua equipe. Chame a equipe médica, chame a equipe multidisciplinar para uma discussão. Talvez seja um momento de intervenção nessa terapia, certo? Até mesmo na necessidade de manutenção da internação desse nosso paciente, tudo bem? O catéter periférico instalado em situação de emergência, com comprometimento da técnica estética, e aí eu falo para você, tome cuidado, deve ser trocado tão logo quanto possível. Remover o catéter periférico na suspeita de contaminação, complicações ou mau funcionamento, ou seja, lá na emergência, lá na porta de entrada, lá no prontomed, lá no PS, paciente chegou, paciente chocado, sem condições, sem uma via de acesso imediata, e eu tendo que promover a entrada de líquidos, de fluidos para esse paciente. Peguei um acesso que eu provavelmente tenha contaminado em algum momento, talvez da punção, talvez do preparo da medicação, ou seja, tão logo que esse paciente se restabeleça, ou que você veja que tenha condições de novo acesso, funcione um outro acesso e retire esse, certo? E aqui as 2 atualizações que me chamam mais atenção nesse nosso manual, nessas nossas recomendações, que é a respeito da permanência do catéter. Observem, rotineiramente para adultos, o catéter periférico não deve ser trocado em um período inferior a quantas horas? Ouvi dizer aí 72, eu estou ouvindo daqui, mas não é 96 horas. Hoje, muitos profissionais ainda se valem da prática de manter apenas 72 horas no paciente o catéter. Hoje, a recomendação da Anvisa, se o catéter for de poliuretano, como este que eu mostrei para vocês, esse aqui que eu vou mostrar novamente, que é um catéter número 22, o azulzinho, tá? Se ele for de poliuretano como este, ele deve permanecer, não pode ser removido num período inferior a 96 horas, desde que obedeçam às condições de ausência de sinais flogísticos. E aí aqui, para a alegria dos enfermeiros pediátricos, pacientes neonatais e pediátricos não trocar o catéter rotineiramente. Kátia, o que isso quer me dizer? Rotineiramente lá em cima, me remete ao quê? A um período inferior a 96 horas, ou seja, para pacientes neonatais e pediátricos, não trocar o catéter em um período inferior a 96 horas. Ou seja, eu posso promover a permanência desse acesso no meu paciente até o final da terapia intravenosa dele, certo? Porém,
É imprescindível que os serviços garantam as boas práticas através do quê? Dos seus protocolos operacionais padrões, que são disponíveis em cada unidade, assim como é disponível aqui na Santa Casa. Recomendadas neste documento, tais como avaliação rotineira, frequência de condição do paciente, sítio de inserção, integridade da pele e do vaso, duração e tipo da terapia prescrita, local do atendimento, integridade e permeabilidade do dispositivo, integridade, cobertura estéreo e estabilização estéreo. Ou seja, prestem atenção, dizer que um catéter na pediatria ou na neonatologia pode permanecer por mais de 96 horas, não é simplesmente deixá-lo lá por mais de 96 horas. É considerar todas essas condições, todas essas 8 condições que nós falamos anteriormente, ok? Agora, vai passar aí para vocês uma imagem muito clichê, sobre a fisiopatogenia da infecção da corrente sanguínea, onde traz toda uma condição de como essa infecção de corrente sanguínea pode ser disseminada através das nossas mãos. Ali em cima nós temos a disseminação de micro-organismos pelas mãos dos profissionais. Logo abaixo a gente tem a contaminação do hub, que é a entrada ali do nosso dispositivo. Nós temos a contaminação dos fluidos, uma antissepsia, uma sepsia inadequada da pele, porque nós temos uma microbiota na nossa epiderme, que é dela, que está ali, mas dependendo do período, da imunidade, de como você se encontra, essa microbiota, ela forma um biofilme e ela pode trazer o quê? Dificuldades nessa punção, como promoção de entrada de bactérias gram-positivas, gram-negativas, enfim, certo? E caindo na corrente sanguínea, a gente já sabe no que dá, certo? Comprometimento de todos os outros órgãos, das mais variadas formas e diversas formas, ok? Vamos lá. E aí a gente já caminha para o início da nossa prática, para o término da nossa conversa aqui, mas falando bem rapidamente para vocês a respeito dos dispositivos. E o primeiro deles que eu apresento para vocês são os scalpes, comumente chamados de butterfly. Eu apresento aqui para vocês esse dispositivo, certo? A técnica para a realização do acesso venoso periférico pode ser realizada principalmente com a utilização de 2 tipos de dispositivo. O primeiro deles, o scalp ou butterfly, é indicado para infusão de baixos volumes. Vamos lá. E realização de medicações. Possui calibres variados, que vão do 19, que é o maior calibre, ao 27, que é o menor calibre. Percebam essa diferenciação, que lá onde a gente for para o abocate, para o gelco, é ao contrário, ok? Indica-se a utilização deste quando não há necessidade de manter-se o paciente com a infusão contínua, já que esse tipo de dispositivo favorece a transfixação da veia pelo catéter, ou seja, o corte transversal da nossa veia e com o extravasamento do líquido para o interstício, ok? Bem como apresenta maior risco de infiltração no espaço extravascular. Então, tomem muito cuidado com o scalp, com o butterfly. Ele é muito utilizado ainda hoje nos pronto atendimentos, ou seja, aquele paciente que chega referindo uma dor de cabeça, uma náusea, e aqui a gente coloca para vocês a imagem dos scalpes, dos butterflies e os seus calibres diferenciados pelas cores. Voltando, o paciente chega no pronto-socorro com uma queixa de náusea, uma queixa de dor de cabeça, uma dipirona para ser feita nesse paciente pode ser feita através do scalp. Uma coleta de exames pode ser feita através do scalp. E aí é onde eu tenho que tomar o cuidado. Se o meu paciente vai ser submetido a uma internação, vai ser submetido a um tempo prolongado de observação, dentro até mesmo da minha área vermelha, da minha área verde, amarela, enfim, eu preciso proporcionar uma nova via para esse meu paciente, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre o abocate e sobre o gelco, comumente chamado de gelco, né? São essas duas
pecinhas que encontram-se aqui na minha mão, esses dois dispositivos. Comercialmente são conhecidos como abocate ou gelco. Possuem um tempo de permanência maior. E é desses dois dispositivos que eu falo quando no adulto eu posso promover a permanência até 96 horas. E na pediatria, rotineiramente, eu não retiro com até 96 horas, tá? Ele permite a infusão de grandes volumes de forma rápida. Outra vantagem desse dispositivo é a possibilidade de retirada do mandril metálico, permanecendo no espaço intraluminal apenas o dispositivo maleável. E aqui eu abro um desses dispositivos para mostrar para vocês. Então, abrindo da maneira correta, no lado de acordo, em ambas as abas, ok? Nós temos aqui o nosso dispositivo, onde eu retiro o meu mandril. Conseguem verificar? Vou colocar aqui na minha mão para que possa ser visto com melhor exatidão. Aqui está o meu mandril, certo? E o meu catéter de poliuretano que vai permanecer dentro do meu paciente, tudo bem? Dentro do meu paciente. Apenas o dispositivo maleável, que é este aqui que eu estou mostrando para vocês, é o que vai permanecer dentro da via do meu paciente, o que impede a perda do catéter por transfixação, ou seja, a diferença entre o abocate e o scalp é justamente essa. Quando eu permaneço o meu mandril dentro da via onde vai ser a administração do meu paciente, eu posso correr o risco de transfixar essa veia e também favorecer o corte e a lesão se o meu membro, dependendo da localização onde foi colocado, se eu realmente não tenho, eu tenho uma articulação, uma área anticubital, eu posso promover a movimentação do membro, ok? Existem no mercado diversos tamanhos deste tipo de catéter, podendo variar do 14 ao 24, sendo que quanto maior a numeração, menor será o calibre do catéter, ou seja, o 24, que hoje é o maior que nós temos dentro da Santa Casa, é um menorzinho que a gente utiliza para pediatria. Já estamos em processo de padronização para o catéter número 22, para ser usado na neonatologia, ok? Já o 16 é bem calibroso, um mandril bem comprido e que promove uma via mais calibrosa, normalmente utilizadas em centros cirúrgicos, em locais de atendimento do paciente na emergência, ok? A gente vai ver a discriminação do catéter venoso periférico através do seu tamanho e das suas cores. Percebam que o 24, o amarelinho, é o menorzinho, e o 14 lá, aqui eu tenho para mostrar para vocês o número 16, mas o 14 lá no cantinho, o laranjado, é o maior que nós temos disponível hoje na indústria farmacêutica. Ok. Cansados? Vamos lá? Vamos como executar? Vamos lá? Então, agora, nesse momento, eu vou estar fazendo todo o processo de execução com vocês. E, infelizmente, eu gostaria que todos vocês estivessem aqui para que, como uma aula realmente prática, vocês pudessem tocar, pudessem pegar, pudessem conhecer os dispositivos que nós possuímos, certo? Mas uma das primeiras etapas que eu preciso considerar é o quê? A proteção, certo? A forma como eu vou me portar diante dessa minha execução. Então, eu tenho cabelos compridos, a primeira coisa que eu vou fazer é prender meus cabelos de modo que a hora que eu esteja funcionando, ele não caia sobre o meu paciente. Colocar o meu jaleco, certo? Lá na prática isso já é algo que nós precisamos utilizar o tempo todo, certo? O tempo todo. Cátila, eu preciso utilizar luvas? Claro que preciso utilizar luvas. E a máscara também. Só que eu vou pedir licença para vocês, que eu não vou utilizar a máscara por conta do microfone, senão vai dificultar o áudio para vocês, tudo bem? Então, mas nós temos aqui para mostrar, nós temos a nossa máscara, certo? Máscara estéreo, descartável estéreo. E as nossas luvas. Vamos lá.
Eu já convido minha colega Cristiane Osório para você chegar aqui para participar com a gente desse momento. As luvas, calçando as luvas, certo? No meu caso, eu vou proporcionar um ambiente adequado para o paciente de conforto. Então, no local, normalmente a gente utiliza a salinha de procedimento, né? Todos os hospitais, todos os locais têm a salinha de procedimento e normalmente a gente utiliza lá, certo? Mas aqueles pacientes que tiverem em condições de não saírem da cama, de dificuldade de deambular, eu posso promover a punção dentro do quarto mesmo, ok? Então vamos lá. Novamente eu reforço o uso das máscaras, mas por conta do microfone a gente vai dispensar o uso dela. Então eu vou promover com um campo, um local adequado para que eu possa fazer a punção desse meu paciente, certo? Nós estamos sem o nosso garrote aqui, mas uma das primeiras coisas que eu vou fazer é o garrote. E aqui eu reforço uma técnica do garroteamento múltiplo, que a gente pode estar utilizando, que funciona como? Eu estou promovendo a execução da punção no meu membro superior, certo? E eu vou promover na fossa, na área antecubital, ok? No caso aqui do meu paciente, até mesmo para que vocês possam ver o retorno, o refluxo do sangue, ok? Então, no primeiro momento, eu vou estar fazendo um garroteamento de 5 a 6 centímetros do local da minha punção, ou seja, se a fossa está aqui, de 4 a 5 centímetros, o meu garrote. Não apareceu nenhuma veia, não vejo a permeabilidade dessa veia, não vejo a extensão dessa veia, que é importante, muito importante ressaltar, que para a continuidade do meu acesso eu preciso ter uma extensão dessa veia, ok? Palpável, de modo que eu entenda o início e o fim dela. Então eu venho com o segundo garrote com 5 centímetros abaixo de onde eu gostaria de puncionar, certo? Coloquei o segundo garrote. Esse tempo não pode ser superior a 1 minuto, porque senão eu já promovo que é um torniquete, certo? Cátila, não apareceu ainda. Coloco um terceiro garrote, certo? Mais próximo do punho. O terceiro garrote, no máximo mais 1 minuto. Percebam, coloquei o primeiro, aguardei 1 minuto. Coloquei o segundo, aguardei 1 minuto. Coloquei o terceiro, aguardei 1 minuto. Quanto tempo no máximo eu posso promover o garroteamento desse membro? Por 3 minutos. Passando disso, eu tenho um torniquete e eu tenho que tomar cuidado, ok? Então vamos lá. Falamos da técnica do garroteamento. Verifiquem Verifiquem aqui realmente o nosso garrote, certo? E como que nós vamos executar? Proteger a roupa de cama, usando compressa não estéril ou toalha sobre o local da punção, como eu fiz aqui. Percebam que eu coloquei um campo logo abaixo. Eu vou tirar esse copo aqui para não derramar. Logo abaixo eu coloquei esse campo e para promover até mesmo uma condição de limpeza, de adequação do leito do meu paciente, para que num possível acidente eu não precise realmente trocar todo o lençol de cama desse meu paciente, ok? Solicite ao paciente que mantenha o braço imóvel ou peça ajuda para auxiliá-lo, né? Garrotie o membro, que será puncionado aproximadamente de 5 a 10 centímetros acima do local da punção, como a gente falou, para propiciar a visualização da veia. Não colocá-lo sobre as articulações, ou seja, não coloque o garrote sobre as articulações. Vamos lá. Aí vai estar passando para vocês a técnica do garroteamento, então a gente já conversou um pouquinho, só para que vocês tenham noção dos garrotes disponíveis aqui na nossa instituição. O mais novo garrote é esse azulzinho que está na tela, na lateral direita, o azul, tá?
O outro a gente já não utiliza tanto, justamente pelo fato do compartilhamento das micropartículas, dos micro-organismos, ok? Lembrando que o paciente em precaução de contato, lembrando que esse paciente ele precisa ter um garrote único para ele, ok? Pode passar. Como executar? Pedir ao cliente para abrir e fechar a mão. Neste caso, eu não vou conseguir colocar o meu cliente para abrir e fechar a mão, certo? E em seguida mantê-la fechada, ou seja, eu vou pedir para que ele promova esse momento com a mão fechada. Vamos lá. Palpar a rede venosa para escolher o local. No meu caso aqui, como eu disse para vocês, nós estamos com um boneco. Então eu vou precisar propiciar um local onde vai ter retorno, até mesmo para que a nossa prática seja executada de maneira adequada, certo? Então vamos lá, continuando. Faça uma antisepsia da pele no local da punção, utilizando álcool sachê a 70%. Então está aqui nosso álcool a 70%. E eu vou fazer a minha asepsia, tomando os cuidados para estar sempre virando de lado o meu alquinho, ok? Vamos lá. Tracione a pele para baixo com o polegar, abaixo do local a ser puncionado. Então, tomem o cuidado. Se eu vou puncionar essa região do anticúbito, eu tenho que tomar cuidado para que eu não demande muita gente me auxiliando. Eu mesma sozinha consigo. Proporciono, eu vou virar só um pouquinho aqui para vocês. De maneira adequada, eu posiciono o braço do cliente e com a minha mão, que não é a minha mão dominante, que é a mão que eu não vou puncionar, no meu caso eu punciono com a direita, então a esquerda eu vou posicionar adequadamente e vou tracionar a pele do cliente para baixo, certo? No local a ser puncionado. Lembrando que aqui eu tenho um garrote, não esqueçam disso. Eu vou proporcionar uma punção com o abocate número 24, certo? Justamente pelo fato de ter o cuidado com a pele desse meu paciente que é fragilizada, como todos podem olhar. Ela já tem um resquício aqui da idade, do tempo, de prolongamento de internação. Então, eu vou ter esse cuidado de puncionar com um calibre menor, justamente por saber que a veia está pérvia, está adequada, mas eu vou puncionar com um calibre menor e eu vou garantir o sucesso da minha punção, ok? Então, eu já vou deixar aberto o meu catéterzinho. Ok? Tracione a sua pele para baixo, aquilo que a gente já falou, vamos dar sequência, ok? Após o refluxo do sangue no canhão, mantenha o mandril imóvel e introduza o catéter na veia e em seguida remova o mandril, fazendo a pressão acima da ponta do catéter com o indicador da mão não dominante. E aqui eu chamo a atenção para vocês. Nós já entramos nessa parte, na parte prática teoricamente. Eu tenho que tomar o cuidado do quê? De ter a minha sistematização da assistência adequada. Ter uma sistematização da assistência é tornar a minha assistência executável, certo? Então, eu preciso ir para a beira do leito com a minha bandeja prontinha, com todas essas condições que eu citei até o momento adequadas. Vamos lá. Pegando a minha bandeja aqui, eu tenho o meu Polifix já salinizado, bonitinho, com a minha seringa com 10 ml de soro fisiológico para me fazer a punção. Tem pessoas que se adaptam, principalmente na pediatria, onde a punção ela é desvalorizada quando eu tenho um soro. E eu pego essa realidade e trago aqui para vocês darem uma olhada. Então, eu tenho aqui um sorinho devidamente identificado. Nesse caso aqui tem um antibiótico, contendo um antibiótico que é a ceftriaxona, certo? Mas considere que tem apenas soro fisiológico. Após a punção, eu poderia estar instalando o meu equipo nesta punção. Neste caso aqui, funcionando o meu paciente apenas com um Polifix, uma seringa de 10 ml, que normalmente é o que o técnico, tanto
na assistência do adulto faz, certo? Por ser mais rápido, mais prático e menos custoso, ok? Vamos lá, então aqui eu vou precisar do meu catéter, da minha seringa de 10 ml com soro, com o meu Polifix já salinizado, o meu alquinho a 70% sachê, o meu garrote que já está ali, que a gente conversou no início, e a minha cobertura que eu vou precisar para fazer o quê? A estabilização e o revestimento da minha punção, certo? Vamos lá. Então, iniciando aqui a nossa punção, podemos passar. Conecte o dispositivo selecionado, previamente preenchido com a solução fisiológica. E aí eu vou pedir ajuda dos nossos colegas para que possam estar passando esses slides para que vocês possam ter um auxílio melhor da verificação e visualização da prática em si. Vamos lá. Aqui com a minha mão dominante, não dominante, perdão, eu vou fazer a extensão do leito da onde eu vou puncionar e com um ângulo de 30 a 45 graus eu vou fazer a infusão do meu catéter, ok? Vamos lá. Vamos lá. Fiz a minha asepsia, tá? Já fiz a minha asepsia com álcool 70% e estou introduzindo no ângulo, vou até lateralizar minha mão para que vocês possam verificar o ângulo de 30 a 45 graus, certo? Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver na punção de vocês. Vamos lá. O retorno do sangue. Vamos ver se está tudo certinho, se está tudo aberto, tudo aberto. Cátula, não veio o retorno do sangue. Nós aprendemos aqui, nessa aula, que nós não podemos reinserir a agulha. O que eu faço? Retiro o meu catéter e, recolho com a trava de segurança e utilizo o meu Discarpac. Vou pegar um novo catéter para fazer a punção. Vamos lá. Vamos lá, bracinho, me ajuda. Vamos lá. 30 a 45 graus. Introduzo o meu catéter. Já tive o retorno do sangue. Conseguem verificar? Eu vou pedir para o pessoal focar aqui. Olha o sangue refluindo aqui com uma atividade muito rápida, certo? Conforme a descrição do nosso slide, eu vou precisar deslizar o meu dispositivo de silicone de poliuretano, já retirando o meu mandril. Com isso, eu peço para que vocês tenham em mãos, com cuidado, já o seu Polifix e a sua seringa, muito próximo à sua punção, para que não haja o quê? Extravasamento da punção. Então, com o meu dedo indicador, eu pressiono o local onde foi puncionado, aqui já tem retorno, e eu conecto o meu dispositivo, certo? Cátila, você esqueceu da gaze. Esqueci, vamos pegar a gaze. Vamos pegar essa gaze. Aqui eu já fiz bagunça. Então, vamos lá. Limpamos o nosso local, promovemos um local limpo, adequado para o quê? A estabilização do meu catéter e posterior cobertura, como nós já aprendemos aqui. Vamos lá. Aqui, eu estou sozinha, então a dificuldade é um pouquinho maior, certo? Por isso que a minha indicação, percebam como o fluxo nessa veia está adequado, está bom, que o retorno venoso está acontecendo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, pressão positiva. Eu aspiro para ver se está na veia. Percebam que está vindo. Olha que coisa mais bonita. Isso daqui é a sensação do enfermeiro quando ele pega uma veia dessa. E agora, nós vamos fazer a limpeza do acesso, promovendo a entrada do líquido no nosso paciente, certo? Fecho o meu clamp para que não tenha o retorno, embora muitos dos nossos pacientes, pela demanda do calibre, a gente tenha o retorno espontâneo do sangue devido à condição do paciente, certo? Vamos agora para a
a nossa estabilização e cobertura. Então, vamos abrir o nosso Tegaderm. Abrindo o nosso Tegaderm. Abrindo de forma adequada para que eu possa promover todos os campos e visualizar todos os campos que me auxiliam nessa prática, ok? Logo nessa aba, eu já tenho 2 campos de estabilização e um de identificação. Vou retirar o meu primeiro campo de estabilização e vou fazer a primeira estabilização do meu catéter. Primeira estabilização eu faço do Polyfix. Aqui eu já posso soltar, certo? Já posso soltar que ele não vai desviar, não vai tracionar nem para um lado nem para o outro. O segundo momento, poderia colocar mais para baixo. Como este vem 2, eu posso colocar esse mais próximo do dispositivo, ok? Faço 2 estabilizações. Eu vou trocar minha luva porque minha luva não está muito adequada. Vamos lá. E aí, já fizeram suas perguntas? Nós estamos aguardando suas perguntas. Fizemos os 2 momentos de estabilização e agora nós vamos ir com a cobertura propriamente dita do catéter, certo? Lembrando que essa aba que tem uma fenda, ela é destinada para a inclusão do catéter, do Polyfix. Então, tomem cuidado na hora de estar colocando, ok? Há quem diga que colocar de maneira mais adequada é dessa forma, indo expandindo o espaço em que você vai promovendo a aplicação desse material. Mas há pessoas que já retiram todo e fazem aplicação asséptica, então você vai fazer o que melhor te apraz, ok? Então, vamos lá. Eu já vou colocar ele aqui de maneira adequada. Só um minuto. Vamos lá. Lembrando que o que eu preciso promover é o aparecimento do campo onde está a minha punção, certo? E aqui eu já coloco o meu cateterzinho. Então, aqui, essa minha veia está extravasando um pouco, por ela ser muito calibrosa, e o catéter, como eu disse para vocês, é um catéter menorzinho. Então, retiro o espaço dela, vou acertando os detalhes. A dificuldade da dobra aqui na área anticubital é justamente a localização do filme. Tá? Nesse caso, eu teria que remover prontamente o filme e colocar um novo, justamente pelo extravasamento, ok? E retiro toda a película protetora do meu catéter, certo? Nessa abinha ainda tem um outro dispositivo que eu preciso retirar. Então, eu venho, faço um fechamento dessa estabilização. Completo a minha estabilização, ok? E promovo adequadamente o meu acesso. Nesse caso, como eu disse para vocês, entrou um pouco de resíduo, certo? Justamente por ser um boneco, pela abertura já estar bem grande, pelo uso, certo? Mas essa é a adequada colocação, fixação da nossa cobertura. Por último, tem um papelzinho com data e nome do profissional que realizou o procedimento. Eu gosto de colocá-lo nessa região que já aproveito e já vedo a entrada de ar, de água e de micro-organismos para a parede do vaso, ok? Então, conecte o dispositivo selecionado previamente preenchido com solução fisiológica. Nesse caso, a gente já soltou o garrote e solicitou para o cliente abrir a mão, certo? Vamos lá. Injete a solução fisiológica lentamente, só repassando os passos que nós fizemos aqui na prática. Permeabilize o acesso venoso. Observe se há sinais de infiltração no local.
da punção, além de queixas de desconforto do paciente. Se houver, retire o catéter imediatamente. Em caso de dúvida, pode-se testar com pressão negativa por meio da aspiração. Então, o meio da aspiração é a pressão negativa e o meio da infusão é a pressão positiva, com seringa acoplada ao dispositivo, certo? Ao término do procedimento, recolho o material. Então, vou recolher o meu material que eu utilizei e vou fazer o descarte em local adequado, o nosso descarpaque, ok? Descartando agulhas, pérfuro cortantes no recipiente adequado. Vou estar promovendo a retirada do material contaminado infectante para o lixo infectante, que por definição é todo o material que teve contato com o nosso paciente. E vou colocar o lixo comum, que normalmente define-se pelas embalagens, pelos dispositivos que vieram envolvendo os materiais que utilizamos neste procedimento, ok? No término do procedimento, lave a sua bandeja, como eu vou lavar a minha. Lave a sua bandeja com álcool, retire as luvas de procedimento e higienize as suas mãos. Como já falamos aqui, que é uma das primeiras etapas das recomendações da vigilância. Cheque e anote o procedimento realizado. Isso é extremamente importante. Permita a visualização do campo de introdução do catéter. Essa imagem é uma imagem que remete muito bem à condição em que a nossa fixação deve permanecer. No meu caso aqui, como eu disse para vocês, o extravasamento foi viável e isso aqui não teve para onde a gente fugir, né, por conta da estabilidade do material que nós estamos utilizando, mas isso provavelmente não aconteceria numa veia pérvia e adequada, certo? Mas essa imagem é a imagem adequada da visualização do campo de introdução do catéter. A parte branca, aquela parte dos ursinhos, não pode permanecer na ponta do catéter, porque é onde eu verifico toda a condição da minha punção. Ok? Novamente, uma outra forma de se fixar, né, o filme estéreo, que é uma das nossa necessidade urgente, eminente dentro do hospital, e é uma das nossas solicitações ao núcleo de padronização. Então, aqui ficam o meu agradecimento por terem permanecido conosco até esse momento. Espero não ter sido cansativa e, de igual modo, para mim é um prazer estar com vocês nesse momento que foi proporcionado. Nós vamos agora para as perguntas. Eu convido a minha colega Cristiane Osório para estar comigo compartilhando desse momento. Fica à vontade, Cristiane, chega mais. E eu vou retirar aqui, com licença. E aí, pessoal, como que foi aqui a aula, né? A gente já teve várias perguntas, viu, Kátia? E vamos começando. Já veio um monte, o pessoal quer saber o que é esse flush. Flush? Tá uma dúvida do flush. Vamos lá, voltamos. Voltamos Deixa eu agora só sem... aqui. Vamos começar aqui. Ó. Okay. Pessoal, não devia ter feito uma prática com braço de verdade, né? O que vocês acham, né? Colocar um bracinho aqui para dona Kátia funcionar. Desde que não seja o meu, tá tudo bem. Eu já falava, ter botado o bracinho Desde aqui. que não seja o meu braço, Cristiane, tá pode bom. pôr o Vou seu. colocar aqui um bracinho, né? Brincadeira, pessoal. Era ideia da pediatria, né, pessoal? Então não vou ter medo, né? Tá, vamos lá. Olha, de quanto em quanto tempo deve ser feita a troca da cobertura da punção, porque ela, né, a Kátia mencionou sobre a troca do catéter de 96 horas, okay, mas o curativo envolto com esparadrapo não foi mencionado. Obrigada. Quem fez a pergunta é a Daiane Kelly, né, Quevedo Bispo, daqui de Campo Grande. Obrigada, Daiane, pela participação. Obrigada, Vamos lá, Kátia, e aí, como que faz? Nós, anteriormente eu falei, talvez eu tenha passado muito rápido por esse episódio, mas assim, o tegaderme, a cobertura estéreo, ela foi feita para durar de 5 a 7 dias. Isso vai depender, Cristiane, da forma como está sendo conduzido esse tratamento. Dependendo do paciente, eu de antemão já te asseguro que na pediatria não
dura 48 horas essa cobertura, né? Então, assim, certeza. Diante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o uso de esparadrapo e micropore está proibido. Verdade, eu não pessoal. utilizo. As minhas coberturas devem ser estéreis tanto para catéteres periféricos e tanto para catéteres centrais, ok? Então, isso tem que ser claro. A minha cobertura, Daiane, né? Daiane. Daiane, a minha cobertura eu vou trocar sempre que houver necessidade. Ou seja, se o paciente tomou banho, molhou, eu troco. Se o paciente sujou, eu troco. Não deu 96 horas do meu catéter, eu troco e mantenho o catéter sem problema nenhum, tá? Não existe correlação entre a manutenção da punção e a manutenção da cobertura do catéter, ok? Eu espero que tenha respondido. Respondida aí a Dai, né? Então, aqui, ó, também nós tivemos a participação do Carlos, ele é enfermeiro, fisioterapeuta. Legal. De Brasília, Obrigada, Distrito Federal. Bacana. Tá falando aqui, ó, top demais, Que viu? bom, eu agradeço. Eu fico feliz com esses comentários de vocês, porque isso nos incentiva a buscar realmente, principalmente enquanto escola de saúde, né, Cris? A gente tem se colocado à disposição justamente para estar atendendo as necessidades, as dúvidas, para que possam ser sanadas de prontidão. Com certeza. Oi, pessoal, vamos bater palma, né? Às vezes bater palma a gente já batia aqui. Tá, ó, aqui, ó. A Larissa Roberta, ela tá participando conosco via YouTube. Ela fala aqui, ó, não entendi em que momento é para calçar a luva estéreo. Antes de qualquer procedimento, a limpeza antes da inserção do catéter periférico. Aí ela tá falando que ela é acadêmica, ainda não chegou nesse flush. Flush de novo. Nesse momento. E pode explicar, não, ela quer saber o que é o flush, né? E quer que você explique o que é isso, né? Tá. E ela fala assim, ó, mas com essas 96 horas não aumenta o risco de infecção? Acho que respondeu, né, a questão. Eu acho que a primeira resposta a gente responde essa. Mas, Larissa, vamos lá. Ela fez vamos lá. Um monte de perguntas. Calçar a luva estéreo. A luva estéreo eu vou utilizar, ou seja, o procedimento de punção venosa periférica, apesar de todas as suas etapas serem etapas estéreis, né, eu posso fazer a punção com a minha luva normal, certo? Eu vou promover a luva estéreo, fiz até aquela brincadeira, porque tem pessoas que têm o hábito de fazer asepsia e tocar de novo na punção. A minha dica, que é o que me acompanha sempre na minha prática assistencial, é o quê? Quando eu vou puncionar, eu percebo o local da punção, eu faço um sinalzinho com o meu dedo, com a minha unha ali em cima, bem, não vou picar o paciente, não vou furar o paciente, mas é só um sinalzinho, de modo que é o tempo em que eu pego o abocate e volto para fazer a punção. Então, esse é muito rápido. Quando eu vou utilizar a luva estéreo? Desde que eu não tenha condições de fazer esse momento sem que haja contaminação. Então, se você quer promover um ambiente estéreo, lógico que isso vai onerar todo esse seu procedimento. Sim. Eu não recomendo que você faça, né? Mas, assim, se no início, principalmente você que é acadêmica, ela disse, né? Então, talvez quando você... De medicina? Acho que é medicina. Ok. Deixa eu ver. Não, acho que... Ok. Principalmente você na academia hoje, né? Então, assim, talvez você, quando sair para a sua prática laboral, no dia a dia, você tenha dificuldade na sua primeira punção, porque não é fácil, né? Puncionar não é fácil, ter esse domínio leva tempo. Então, a gente precisa realmente, talvez, de algumas ferramentas para que isso ocorra de maneira mais natural. E é onde eu recomendo o uso da luva estéreo para você. Tudo bem? Eu espero que tenha sanado isso. Em relação ao flush... vamos, quiser ter um monte aqui. O flush é uma terminologia utilizada para relacionar a limpeza, a lavagem, né? Então, quando eu falo de flushing do acesso venoso periférico, eu faço a limpeza do acesso venoso periférico. É o ato de lavar, ok? E aí, pessoal, tranquilo? Ó, já vamos fazendo as perguntas, viu? Eu espero que tenha solucionado sua questão. Aqui a Magda Macena. Ok. Quando puncionamos uma veia, ao garrotear, pode ocorrer o rompimento da mesma? Posso tentar puncionar um pouco mais acima, mesmo tendo um extravasamento? Então, Magda. A Magda é a do... Ela está participando via YouTube. Né? Acho que é do oncológico, do atendimento oncológico. Magda, seguinte, normalmente,
vai ser muito difícil você promover o estancamento dessa via, promovendo a permanência do garrote, né, naquele local, principalmente porque você pode gerar hematoma. Então, normalmente aquela veia ela vai extravasar e ela vai ter por mais que você tente mais acima, você vai precisar levar algum tempo para que ela haja toda aquela condição da segregação plaquetária que a gente conversou, para que feche, estanque aquele sangue, para que você possa mais acima funcionar. Com certeza, mais acima você pode funcionar, mais abaixo não, porque a gente tem a interrupção ali daquela via até que possa ter um retorno venoso para aquele local, ok? Aqui, ó, a Dani Bananeski, né? Daniele Dourados, enfermeira Cátia, obrigada pela aula, foi muito produtiva, meus parabéns. Feliz, obrigada. Parabéns, vocês são tops. Aqui, ó, a Áurea Lília Batista, ela está perguntando aqui, ó, está perguntando não, está falando, está... Mestre Áurea Lília. A nossa mestre, essa atualização está trilegal, ótima explanação, parabéns, enfermeira Cátila, olha que legal, obrigada, pessoal. Obrigada, Áurea. Ainda todos, mais vindo todos dela, parabéns. esse elogio, né? Agradeço, muito obrigada. Tá, ótimo. Aqui, parabéns, enfermeira Cátila, excelente profissional. Aqui também temos a participação da Adriana, da cidade de Nova Alvorada do Sul, parabenizando todos nós também. Deixa eu ver aqui, pessoal. Ótimo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, podem mandar. Tá. A pessoa perguntando se os slides vão ser disponíveis. Sim. Novamente, talvez ali no início a gente está um pouquinho nervoso, né? Deixa eu esclarecer novamente. Nós temos a plataforma, e aqui eu já faço um apelo a todos esses nossos colegas que estão aqui no grupo. Nós temos uma plataforma eduque.santacasa.cg.org.br, que é o site da Santa Casa de divulgação da Escola de Saúde, de todas as nossas ações. Todas as quartas-feiras, no período da tarde, nós temos esse ao vivo. E é algo que já viralizou. Nós temos a participação de pessoas do estado inteiro, do Brasil inteiro, participação das Santa Casas, né, do Brasil todo. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Pernambuco, nós tivemos a participação aqui anteriormente. Então, isso é algo que a gente tem melhorado, os meninos têm trabalhado para melhorar essa plataforma, para melhor atender vocês. E nós lá, no link mesmo onde vocês se inscreveram, vocês podem estar retornando à plataforma, de modo que vocês acessem tanto essa aula no PDF, que a gente vai estar disponibilizando para vocês, e também o manual, né, de medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, que é da Anvisa. Sim. E aí eu deixo claro para vocês que esse trechinho que a gente retirou é da página 49 até a página 57. O manual tem 122 páginas. E lá terá o certificado, ou seja, serão 3 abinhas aí para vocês explorarem. Certificado, aula disponibilizada em PDF e o manualzinho da onde a gente tira a nossa referência bibliográfica. Top, hein, pessoal? Olha, aqui, ó, nós temos o Rodrigo Brito, está parabenizando pelo curso. A Roseli da Silva, ela diz que está assistindo o vídeo na cantina da faculdade. Que legal, Eita, Roseli. que legal. Obrigada pela Top, apoio. hein, gente? Obrigada. Ó, a Luciana Nunes. A higienização das mãos sempre deverá ser incentivada, principalmente com o uso de celulares por todos, pois numa pesquisa foi constatado que o celular é o mais sujo que banheiro público. Ah, com certeza, hein, Luciana? Luciana, obrigada por essa contribuição. Ela está falando obrigada, vocês são maravilhosas também. Talvez Obrigada, a gente faça um outro momento, né, Cris, falando sobre postura, conduta dentro do ambiente hospitalar. E o celular é um dos agravantes. Realmente, celular, dinheiro é algo que superam todos os níveis de micro-organismos e as nossas mãos realmente são agentes disseminadores de toda essa microbiota que está aí espalhada, cineto, né, estafilococcus, né? Então, vai tudo aí. É muita coisa. Ó, aqui, ó, também
Viviane Quirino, parabéns a todos os profissionais que estiveram empenhados para a realização desta aula. Foi uma excelente explanação. Obrigada, Viviane. Tá? E aqui, ó, gente, tá, vamos esquecer de falar de Pedro Ranco Cavalheiro também. Nós estamos internacionais. Né? Não é só no Brasil, ela colocou, não. verdade, viu? Que bênção, que muito bacana. legal, Qual que é o nome gente. dele? Ela que perguntou lá atrás, só um pouquinho, pessoal, deixa eu ver o nome. Tudo bem. Ela que está fazendo lá no Paraguai, perguntou A pra Daniele. gente. Daniele. Isso. Daniele, muito bacana, Aqui, obrigada. ela, Dani. Obrigada pelo apoio. Muito bacana receber nossos colegas paraguaios. E nós temos muitos colegas nossos que estão lá fazendo as muito, faculdades, muito, né? é Então, verdade. assim, é muito bom a gente ver o pessoal participando e também interagindo aqui conosco, tá, pessoal? A proposta é que a gente consiga sempre trazer coisas mais, o que está tendo de atuar para vocês e mostrar uma parte prática, né? A gente sempre fala muito palestra, vai falando, exatamente. mas essa parte prática, sim, é difícil a gente ver, né, Kátia? Então foi 10. A Kátia tá nervosa, mas ela assim, gente, Normal. foi top, né? Vamos falar a verdade, não tem nem o que dizer, né? Pessoal, tem mais perguntas? Oi, Carlos, quero agradecer pela aula. Você não vai deixar a gente, não, né? Olha aí, Kátia. Não vou deixar. Não, estaremos sempre por aqui, né? Uma vez a cada um mês para recuperar do susto. Vamos lá. Vamos lá, ó. Eita, lasqueira. Tá. Meu Jesus. A Daiane Kelly está participando via YouTube. Ela quer saber de quanto em quanto tempo deve ser feita a troca da cobertura da punção. Foi... Ai, meu Deus do céu. Jesus. Pessoal, vai mudando muito rápido aqui, tá? Volta lá, Kátia. Isso. A troca da cobertura da punção, porque só foi mencionado o catéter, né? Nós acabamos de responder. A troca da cobertura é de 5 a 7 dias, se for né, a cobertura transparente, né? Filme, O curativo... Tegaderm, exatamente. Tem um nome comercial, né? Que a gente sempre esquece. Tegaderm. De 5 a 7 dias. E nas demais coberturas, desde que sejam estéreis, sempre que houver necessidade, ok? Diante da inspeção, diante da verificação, da manutenção dessa via pérvia. Olha aqui, ó. Boa tarde, Rosângela de Campo Grande. Ela, parabéns, enfermeira Kátia, ótima aula. Estou assistindo pelo celular dentro do ônibus, porque eu estou indo pro plantão. Ei, benção, hein? Que legal, que legal. Aqui, ó. Ai, o pessoal tá doido, vai acabar com o grupo, não. Ei. Ótimo, pessoal. Nós agradecemos a participação de todos. Eu espero realmente que esse período que nós reservamos para vocês tenha sido de muito aproveitamento, tenha sido de uma riqueza de atualização. Nós, como eu já disse aqui, nós estamos à disposição de vocês. O grupo de enfermagem, do núcleo de enfermagem, o grupo de EAD, nós estamos à disposição, trabalhando para melhor oferecer para vocês. E semana a semana vocês estarão vendo assuntos aqui pertinentes à prática assistencial de variados campos, desde medicina até o técnico de enfermagem. Então a gente vai procurar realmente trazer assuntos pertinentes, né? Tá dando uma variada aí, tá, pessoal? No nosso hall de profissionais do hospital. Então, você que quer dar uma sugestão para nós, pode estar enviando também, tá? Deixa lá. A gente sabe que pediram o cálculo, tá, pessoal? Aqui, ó, professora de cálculo, tá? Vou só deixar essa deixa aqui, que ela já faz hora que a gente já tá cutucando, mas assim, pessoal, participem, não deixe de acessar o site, tá? Nós estamos aqui abertos a todas as dúvidas, sugestões que vocês tiverem. A Kátia também está aqui conosco. A Escola de Saúde Santa Casa, ela é aberta a todos vocês, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a todos. E semana que vem a gente está aí de volta com muito mais para vocês. Obrigada, viu, pessoal? E Kátia, ela, né? Um Nossa abraço, parceira, né, obrigada. gente? Estamos aqui. Até a próxima. Obrigada.